Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por escritores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Domanda Nísio, este é o título do livro de Émile Rossoni, editado pela Telucazul em 2019. Émile Rossoni é um escritor gaúcho, ele é mestre em escrita criativa e autor de Caixa de Guardar Vontades, livro vencedor do Prêmio Açorianos de Literatura de 2018. Mais recentemente, ele venceu o Prêmio CEP de Literatura com a obra Erros, Errantes e Afins. Este livro aqui, Domanda Nísio, foi vencedor do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura no ano de 2018. Émile Rossoni vem se destacando há algum tempo em nossa literatura, vencendo vários grandes prêmios literários no Brasil. Este livro dele, Domanda Nísio, é composto por 10 contos, todos com o acento da imigração italiana. As narrativas misturam a linguagem clássica, o lirismo, com o coloquial. Mesclam frases inteiras em italiano com o texto em português, sem que o leitor se perca. Ao contrário, essa mistura é tão inteligente que serve como um suporte para a compreensão. Claro, eu não posso deixar de destacar, então, a sonoridade destes contos, o acento peculiar dos personagens. Émile Rossoni, nesta obra, pretende trazer não apenas a cultura do campo, o ambiente rural para a nossa literatura, mas também as novas raízes destes imigrantes. Émile Rossoni, nesta obra, pretende trazer não apenas a cultura do campo, o ambiente rural para a nossa literatura, mas também as novas raízes destes imigrantes, a indignação, a denúncia muitas vezes, o preconceito, a luta, as tradições. Em vários momentos, percebemos que estes imigrantes se negam a aprender a nova língua, o português, porque desejam manter esse vínculo com a terra natal. A questão do imigrante sempre foi muito profunda e complexa e é tratada com maestria por Émile Rossoni. As histórias se passam na pequena cidade de Bassano e a ambientação, a linguagem, a força dos personagens e as tramas trazem uma unidade ao livro. O primeiro conto, intitulado O Terceiro Filho, já apresenta estas qualidades. Nesta narrativa, uma mulher está com um bebê doente. Esse bebê é seu terceiro filho. Os outros 2 morreram. Percebemos uma família patriarcal, bem tradicional. Nela, o marido parece exigir que a mulher resolva essa questão da doença sem o auxílio de médicos, mas com a ajuda de uma medicina caseira. Aqui já percebemos as frases em italiano, os diálogos, a vontade, o quase desespero de conservar a cultura em um novo país.
O próximo conto, cujo título é Eles Não Encontravam a Juliana, fala sobre o desaparecimento de uma criança e sobre a cumplicidade de dois amigos que não compreendem perfeitamente uma situação de desespero para a comunidade em que vivem. O terceiro conto é uma obra-prima da narrativa curta. Escrito com precisão, conta a história de um homem que volta após décadas afastado da família para o velório do irmão que se matou. A frase lhe martela na cabeça durante toda a trama. Tomando Anísio. As pessoas afirmam que o outro se matou no dia em que deveria estar se casando porque havia engravidado 2 mulheres. Aos poucos, nós percebemos que o motivo pode ser bem outro. Essa armadilha para o leitor que faz o conto tão bom. A chave está em um diálogo entre os 2 irmãos. Um diz ao outro, domanda Nísio. Pergunte ao Nísio. Somente Nísio pode lhe revelar o verdadeiro motivo deste suicídio. Vamos descobrindo aos poucos que nada é o que parece ser e vamos nos envolvendo com os personagens. Vamos questionando suas atitudes. Vamos tomando partido. Seguem alguns outros contos muito bons. Tardes no Arduino, que fala sobre um grupo de amigos mais velhos que jogam baralho em um bar, enquanto falam sobre o filho de um deles, um filho famoso porque dará uma palestra na cidade. Essa disputa em torno de um assunto aparentemente banal mostra ao leitor o cotidiano de uma cidade pequena, em que há uma busca constante de significado para vidas aparentemente medíocres. Depois vem o conto A Visita de Fioravante à sua irmã Maria Antônia, sobre 2 irmãos que não se falam há muitos anos e só voltam a se encontrar no velório de um deles. Depois, um conto intitulado Lapiseira, que trata de uma promessa feita por um dono de uma papelaria a uma criança. Até chegarmos ao último conto do livro, cujo título é João via os defuntos. Nesta narrativa, a história de 2 homens que disputam uma mulher. Aqui, o que importa é menos as vontades desta mulher e mais a disputa, a rixa entre os 2 homens. Novamente, o texto é recheado de frases, de diálogos em italiano, o que dá uma sonoridade muito bonita. Essa habilidade de misturar 2 línguas, 2 culturas, faz com que os contos de Émile Rossoni tenham um estilo único. A forma com que a narrativa foi construída mostra uma hostilidade crescente. O leitor espera que algo grave aconteça no decorrer da trama. E Émile Rossoni não decepciona o leitor. Os contos geralmente trazem esse fator surpresa, seja no decorrer da história, seja no final. Émile Rossoni parte de tramas familiares, de dramas familiares para chegar ao universal, para chegar ao íntimo do homem. Fala de uma cidade pequena, cheia de imigrantes,
para chegar ao cerne de questionamentos que são de todos nós. Eu já havia lido contos esparsos de Emy, mas é a primeira vez que leio uma obra inteira e percebo aqui um projeto, um estilo, uma unidade. Eu recomendo que você procure ler algo deste escritor. Eu vou ler agora o início do conto Domanda Anísio, uma excelente amostra do estilo de Emy Rossoni. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras e as publicações independentes. Enquanto todos choravam do lado de dentro da capela, eu saí para ouvir o delegado, que chegou na pior hora possível, embora a pior hora possível para mim certamente foi ao ver meu irmão dependurado pelo pescoço, o pescoço torto para um lado, o esquerdo, se bem me lembro, por uma corda esticada, bem esticada, e ainda vivo. Esta foi a pior hora, imagino. Mas o delegado disse que era dever dele estar ali, e então saí. Alguém da família deveria sair, e eu saí, antes mesmo de começar o terço que tia Jussara se preparava para rezar, e falei para ele que as pessoas estavam chegando para o velório, todos com trajes de gala, pois todos já estavam na cidade para o casamento que seria realizado naquele dia. Por isso, o enterro deveria ser um sucesso. E o delegado, tentando me tranquilizar, disse que abriria uma investigação, mas que tudo levava a crer que meu irmão fizera aquilo porque, ao mesmo tempo, engravidara duas moças. Eu não conhecia meu irmão como um irmão, na maioria dos casos, conhece o outro. Talvez o tenha conhecido de fato no dia em que o vi, dependurado pelo pescoço, e ouvi sua última frase, Domanda Anísio, disse, que na hora interpretei como Domanda Anísio, e eu fiquei lá, olhando para ele, pois eu não sabia o que fazer naquela hora. Aquela foi a pior hora. O vi lá, no alto, com uma corda que dava a volta em seu pescoço e subia até uma viga, onde também dava a volta, e eu não sabia o que fazer. Era como se meus sentidos estivessem anestesiados, menos o sentido da audição. Este ouviu. Não sei quantas vezes meu irmão repetia Domanda Anísio, e me pareceu que neste momento eu finalmente conheci meu irmão. Tinha 20 anos meu irmão, e eu sequer morava aqui quando ele nasceu, tendo em vista que me mudei para Porto Alegre quando eu tinha 12 anos, para estudar o 2º grau e depois estudar a faculdade. Por isso, pouco voltava para Bassano, e meu irmão só nasceu 8 anos depois, quando eu já estava na faculdade. Por isso, só o vi pela primeira vez quando ele já tinha alguns meses de vida. Mas era um bebê, e estaria casado hoje, casado há uma semana, se o sucedido não tivesse sucedido. Havia muita gente no enterro, muita gente. Todos que estavam vindo de fora, gente do Paraná, de Santa Catarina, de Bento, de Porto Alegre, todos chegando para o casamento. Os de mais longe, alguns dias na cidade, se me lembro bem, comentei com o delegado. Hospedados na casa de parentes, alguns no hotel, outros lá na casa dos meus pais, que era lá onde eu estava também. Não saí de lá mais. Faz 9 dias que estou em Bassano. Nossa mãe não se conforma. Nel giorno del casamento, repete ela toda hora, vendo as pessoas passando de um lado para o outro, os parentes que haviam chegado e estavam preparados para a festa, e de repente souberam que teriam de ir a um velório.